Vamos continuar com a nossa jornada de hoje. Nós estamos falando sobre o universo como um todo, né? Que ele tem um componente chamado universo do conhecimento e universo do desconhecimento. Eu estou tentando introduzir vocês no que significa a cura espiritual. Então vejam bem. O raciocínio espiritual, ele pertence ao universo do desconhecimento, né? Eu tenho a ousadia de falar sobre o universo do desconhecimento, porque aqui cabe uma pergunta importante, né? Embora eu tenha uma formação médica, né, como eu venho aqui falar sobre espiritualidade, né? Então vejam vocês. Se o universo tem um componente gigantesco que é desconhecido, como eu venho falar sobre esse desconhecimento? Se é desconhecimento, como você conhece? Porque para falar sobre uma coisa, você tem que conhecer, não é? Então vejam vocês. Eu vou adiantar a vocês que é muito difícil entender e falar sobre a realidade espiritual deste universo. Mas eu vou tentar transmitir a vocês, né, o raciocínio espiritual. Né? Raciocínio espiritual. Então vejam vocês. Vocês querem aprender grego? Vocês contratam um professor que ensina grego, a linguagem grega. Vocês querem aprender alemão? Vocês contratam um professor ou numa escola que ensina alemão. Mas eu quero aprender sobre o espiritual. Não tem escolas que ensinam o espiritual. Entende? Não tem professores para ensinar o espiritual. Eu entrei assim. Para ter o conhecimento espiritual, eu busquei várias religiões. Eu frequentei inúmeras religiões para obter resposta sobre o reino espiritual. Mas veja que interessante. Religiosidade é uma coisa. Espiritualidade é outra, completamente diferente. Entenderam? E o raciocínio espiritual, ele é a parte. Ele não só é diferente, como ele é frontalmente diferente do raciocínio científico, no qual nós somos formados. Na nossa cultura ocidental, entende? Quando teu pai te botou numa escola para você receber ensinamento, entende? Para se alfabetizar, para aprender sobre aritmética, números, matemática, você foi introduzido a raciocinar pelo raciocínio científico. O raciocínio científico é o raciocínio de visão, audição, olfato, paladar e tato. É o raciocínio dos nossos 5 informantes físicos. O raciocínio científico obedece ao princípio do ver para crer. O fenômeno é visto. O fenômeno pode ser repetido. O fenômeno pode ser medido. É um fenômeno científico. Entenderam? Você não vê o fenômeno? Você não pode repetir esse fenômeno? Você não pode medir o fenômeno? Não. Então, não é científico. É uma ilusão. Entenderam? Então, veja assim. Você quer aprender aramaico? A linguagem de que Jesus falava? Hein? Existem professores que podem te ensinar sobre aramaico.
Mas sobre o espiritual não tem professor. E sobre faculdade do espiritual, não tem essa faculdade. E se tivesse, não teria professores para serem contratados para ensinar sobre o espiritual. Entende? Apenas os apóstolos tiveram um professor do espiritual incrível, né? Que era Jesus Cristo. Entende? Jesus Cristo era o mais alto grau de espiritualidade que pisou nesse planeta Terra. Que pisou nesse planeta Terra. Entenderam? Então, vejam. Eu quero aprender sobre espiritual. Você, para aprender sobre espiritual, precisa estar determinado a aprender sobre espiritual. E aqui já começa um aspecto completamente incrível para a nossa memória, para o nosso raciocínio científico. Entendeu? Toda vez que você quer aprender uma coisa, você vai atrás dessa coisa para aprender essa coisa. Entende? Eu quero aprender voleibol. Eu vou num clube, vou me inscrever, vou me matricular num clube que vou aprender a jogar voleibol. Eu quero aprender futebol. Sim, vai aprender futebol. Eu quero aprender espiritual. Não tem escola, não tem professor. E como eu venho aqui falar sobre espiritual? Se é o desconhecido, que ousadia é essa? Né? Como? Então vejam vocês. Aqui já começa um raciocínio completamente diferente. Se você quer realmente estar determinado a saber respostas sobre espiritualidade, o Espírito busca você. Então não é você quem vai buscar conhecimento espiritual, não. O conhecimento espiritual vai buscar você. E como isso é possível? Através de visão, audição, olfato, paladar e tato? Nada disso. Por aí não vai. Não vai. Entende? Eu vou repetir aqui que uma vez eu atendi um paciente que era um pastor protestante. E sempre eu falo sobre religião com os religiosos que me procuram como médico. E quando eu comecei a falar com ele sobre religião, sobre aspectos, ele disse: Rui, você quer falar sobre Deus comigo? Eu tenho 5 anos de teologia. Eu disse, é a primeira letra do nome dele, que eu não vou dizer o nome. Eu disse, a teologia é uma ciência. Deus jamais pode ser explicado por um raciocínio científico. Não tem como. Entende? E como que você pode entender sobre espiritualidade? Como que eu recebi respostas sobre a espiritualidade? Não tem nenhuma coisa aí do outro mundo, não. Todo mundo pode saber sobre espiritualidade e pode saber sobre qualquer coisa. Entenderam? Então vejam vocês. Nós temos 5 sentidos físicos, materiais: visão, audição, olfato, paladar e tato. Por aí não dá para aprender. Mas nós temos um 6º sentido. Olha o nome, vou repetir. Nós temos um 6º sentido. Esse 6º sentido, meus caros, ele tem vários nomes e apelidos. Você vai se lembrar de algum desses nomes. Mas é a mesma coisa. São vários nomes para a mesma coisa. Entendeu? Premonição. Pré-cognição, pressentimento, pressentimento, primeiro sentido espiritual, primeiro sentido paranormal, 6º sentido, inspiração ou intuição. Mas o nome mais bonito da intuição, sabe como se chama? Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a comunicação, é o meio de comunicação pai e filho. Ou seja, é a voz de Deus. Então,
através da intuição, através dessa inspiração divina, você vai ficar sabendo sobre respostas, sobre espiritualidade. E na espiritualidade, entende? Tudo é possível. Tudo é possível. Entende? Então, eu vou dar alguns exemplos para que vocês entendam como que existe uma cura chamada cura espiritual. Né? Como? Como que isso é possível? Né? Então, vejam bem. No raciocínio espiritual, vocês têm que aceitar um novo raciocínio, esquecendo o raciocínio científico. No raciocínio espiritual, o raciocínio é o crer para ver. Não é o ver para crer, como no raciocínio científico. Não, o raciocínio espiritual é o crer para ver. Então, no raciocínio espiritual, meus caros, raciocínio espiritual não tem distância. Não tem lá longe e nem aqui pertinho. Não, no raciocínio espiritual não tem. Tudo é aqui. Não tem lá longe e nem aqui pertinho, não. No raciocínio espiritual tudo é aqui. No raciocínio espiritual, meus caros, não só não tem distância, né? Como no raciocínio espiritual, quem dá fica com mais. No raciocínio científico, não. Olha, eu tenho R$2.000. Se eu dou 1.000 para alguém, eu fico com menos. Não. No raciocínio espiritual não é diferente. Quem dá, fica com mais. Entenderam? Isso é o raciocínio espiritual. Certo? No raciocínio espiritual, meus caros, raciocínio espiritual, não tem tempo. Olha que coisa incrível. Tudo é agora. O raciocínio espiritual não tem tempo. Tudo é agora. Não tem ontem, nem amanhã. Não, é tudo agora. Ora, se no raciocínio espiritual não tem tempo, não tem idade. Se no raciocínio espiritual não tem tempo e não tem idade, não tem envelhecimento. Se o raciocínio espiritual não tem tempo, não tem idade, não tem envelhecimento, não tem incapacidade. Não tem doença, não tem incapacidade. E no raciocínio espiritual, meus caros, não tem morte. O raciocínio espiritual, meus caros, veja você, ele abre caminhos no mar. O raciocínio espiritual muda montanhas de lugar. O raciocínio espiritual multiplica pães. O raciocínio espiritual multiplica peixes. O raciocínio espiritual, meus caros, ressuscita os mortos. E o raciocínio espiritual, meus caros, você pode andar em cima d'água sem afundar. Entende? Espírito não tem peso. Por isso Jesus andava sobre as águas sem afundar. Porque ele tem o mais alto grau de espiritualidade. Espírito não tem peso, não é matéria. Então ele andava em cima d'água. Entenderam? Entenderam? Isso é o raciocínio espiritual. E no raciocínio espiritual, meus caros, não tem impossível. Não tem impossível. Se não tem impossível, no raciocínio espiritual, não tem incurável. Entenderam? Não tem incurável no raciocínio espiritual. Então, vejam bem, nós temos 7 saúdes. 7 saúdes. Nós temos uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde espiritual, uma saúde emocional, uma saúde afetiva, uma saúde social e uma saúde financeira. Nós temos 7 saúdes. Entende? Mas nós só podemos ter 6 doenças. Temos 7 saúdes, mas só podemos ter 6 doenças. Você pode ter uma doença física, uma doença mental. Você pode ter uma doença emocional.
de uma emoção muito forte que te liquidou. Você pode ter uma doença emocional. Você pode ter uma doença afetiva, de afeto, de perda de um ente querido, por exemplo. Né? Você está doente, você perdeu um ente querido, você pode ficar doente. Você pode ter uma doença social. Ou seja, se você atualmente morar no Oriente Médio, lá tem uma guerra tremenda, né? Bomba para todo lado, você tem uma doença social. Se você mora na Ucrânia, é a mesma coisa, está em guerra com a Rússia. Então, ali as pessoas estão doentes socialmente. Ou você pode ter uma doença financeira, falência, inadimplência e insolvência. São doenças financeiras, quando a receita é menor do que as tuas despesas. Mas você não pode ter uma doença espiritual. É uma impropriedade você ouvir a expressão: ele tem uma doença espiritual. O espírito não adoece. Ele é íntegro, total, sempre saudável. Entenderam? E veja o que eu vou dizer. Você pensa que você é corpo físico? Você é espírito. Depois você é pensamento, mente, consciência. Depois você é corpo físico. Teu corpo não manda nada. Ele é um folgadão. Ele só obedece ordens da tua mente, do teu pensamento, da tua mente e da tua consciência. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Entendeu? Então, veja você, o seu corpo é um grande obedecedor de ordens. Ele não manda nada. Entende? Ele não manda nada. Então, se você entender que você é antes espírito, essa é a hierarquia. Você é antes espírito, depois pensamento, depois mente, depois consciência, depois corpo físico. Se você entender que você é realmente um ser espiritual, você não pode estar doente. Não pode. O espírito não adoece. Entende? Eu vou contar aqui alguns fatos ilustrativos. Né? Ilustrativos. Né? Eu não vejo televisão. Entende? Eu não tenho paciência de ficar sentado vendo televisão. Entende? Então, uma vez na minha sala, eu estava passando pela sala, a televisão estava ligada para outras pessoas, e quando eu estava passando na sala, eu ouvi na televisão o seguinte: hoje o filme O Céu é de Verdade. Eu parei, olhei e falei: que nome incrível! O Céu é de Verdade? Sim, é um filme. Vocês até podem ver esse filme, embora seja um filme antigo, né? Eu falei: eu vou ver esse filme. Eu vou ver esse filme. O Céu é de Verdade. Esse filme dizia a respeito de um garoto, bem garoto mesmo, devia ter o quê? Uns 6, 7 anos. Mas ele tinha o dom da vidência. A vidência é um dom do sétimo sentido. Aí não é o sexto sentido. O sétimo sentido é o dom da vidência, da mediunidade. Então esse garoto, ele falava com espíritos. Ele tinha esse dom da vidência. Entende? Então ele estava brincando com os carrinhos no chão, né? Numa cena do filme, ele estava brincando com os carrinhos no chão. O pai e a mãe já estavam acostumados com as expressões dele do outro mundo, do além. Entende? Mas os pais procuravam manter uma certa naturalidade em relação a tudo que ele falava. Então ele estava brincando com os carrinhos, o pai parou para olhar, ele no chão, sentado, o pai em pé, olhou e falou: tudo bem, filhinho? Ele, não, sem olhar para o pai, falou assim: papai, hoje eu falei com o vovô, ele é bem legal. Eu sentei até no colo dele, nós ficamos conversando. O pai falou: oh, que legal, você gostou do vovô? Gostei muito, papai, ele é muito legal. Aí o pai teve um insight, saiu correndo e trouxe uma foto do pai dele para o filho e disse: filhinho, é esse vovô que você esteve com ele hoje? O avô tinha morrido há 10 anos.
O pai falou, é com esse vovô que você esteve com ele hoje? Ele olhou rapidinho para a foto e disse assim, não, papai, não foi esse não. Aí o pai teve outro insight, saiu correndo e trouxe uma foto do pai dele, jovem. Mostrou para o filho e disse, então foi este vovô que você falou com ele hoje? Ele olhou rapidinho e falou, sim, papai, foi esse vovô que eu falei com ele. No céu não tem velhinhos. Entenderam? No reino espiritual não tem velhinhos. Entende? Nada é por acaso. Eu vi esse filme. Entenderam? Porque no céu não tem idade. Se não tem idade, não tem envelhecimento. Entenderam? Então, assim, segundo Albert Einstein, existe até o tempo negativo. Por isso, quando perguntam a minha idade, eu digo, eu tenho 19 anos. Porque o ano passado eu fiz 20. Ora, se o tempo é um conceito, eu vou conceituar a meu favor, não contra mim. Entenderam? Então, no reino espiritual, meus caros, não tem doença. Você é espírito, depois que você é corpo físico. Mas é lá longe. A distância é muito grande. O espírito não adoece. Entende? Então, a cura espiritual é você determinado a entender que você é espírito e o espírito não tem doença. Essa é a cura espiritual. E o melhor exemplo de cura espiritual se chama cura espontânea. É um indivíduo condenado a morrer com uma doença muito grave. Ele já fez o testamento, já encomendou os funerais e milagrosamente ele se cura. Sem remédio, sem médico, sem tratamento. Nesse momento que eu estou falando com vocês, muitas curas espirituais e muitas curas espontâneas estão acontecendo nesse planeta Terra, sem explicação. O médico sabe, o médico nomeia como cura espontânea. O místico chama de milagre de cura. Entende? Mas, veja vocês, estou vendo que nosso horário da jornada de agora, na segunda metade, também está terminando. É muito assim interessante e muito difícil do nosso raciocínio mudar os parâmetros para o raciocínio espiritual. Porque, como vocês veem, ele é frontalmente contrário ao raciocínio científico, que nós fomos formados em cima do raciocínio científico. 2 mais 2 é 4. Entendeu? Esse é o raciocínio científico. É o ver para crer. O raciocínio espiritual não. É o crer para ver. Entendeu? Mas, se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu trato de doenças do esqueleto. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos braços, nos cotovelos, punhos e mãos. Dor nas costas, dor no peito. Dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. A minha clínica é uma clínica de dor. 80%, cerca de 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem de transtornos musculoesqueléticos. E os acentos principais dessas doenças são dor e incapacidade física progressivas. A cada dia mais dores e mais incapacidade física. É disso que nós cuidamos. E a proposta de nossas clínicas é tirar tais pacientes dessa cruel jornada de piora dos sintomas, a cada dia mais dores e mais incapacidade física, e colocar numa jornada muito mais agradável, de menos dores ou nenhuma dor e melhor desempenho físico. Para isso nós usamos, entende? A maravilha da fisioterapia, dos exercícios de alongamentos, dos exercícios de fortalecimentos, dos exercícios antigravitacionais, da bioengenharia do esqueleto e do colágeno injetável. Com isso nós conseguimos resultados magníficos às vezes, melhorando muito a qualidade de vida desses pacientes, independentemente da sua idade. Entende? Porque na nossa clínica o princípio básico é a idade não tem importância. E o incurável não existe. Esse é o princípio da nossa clínica.
Obrigado por toda essa atenção. Entende? Espero que vocês sejam muito felizes. Mas para isso, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima.